E aí, mano, bem-vindo a mais um vídeo aqui do canal. Hoje sem muita felicidade a fazer esse vídeo, porque a gente vai falar desse assunto sério que tá rolando agora em novembro de 2020, cara. A gente se depara com um caso desse na justiça brasileira, lamentável, que é o estupro culposo, que é onde não há intenção de fazê-lo. Que vergonha. Roda a vinheta e a gente vai falar sobre isso aí. É isso mesmo, galera. Hoje a gente se deparou com essa notícia, né, um tanto ridícula da nossa justiça brasileira, o qual deixa a gente mais revoltado e mais triste, porque a gente vive dias de muita decepção com o judiciário brasileiro diante de tudo que tem acontecido. Enfim, não vamos falar muito disso nesse vídeo, porque também tem cunho político, o vídeo vai se alongar. Mas a gente vai falar sobre esse caso que está bombando hoje nas redes sociais, está todo mundo revoltado e falando sobre isso, ao qual um rapaz, né, um empresário, foi sentenciado de homicídio culposo. Se você não sabe o que é isso, quando o culposo é quando não há intenção de fazê-lo, seja um homicídio, seja agora um estupro, cara. Onde já se viu isso? A minha opinião a respeito disso é que, é claro, é ridículo isso não existe. Mas eu não vou ficar me atentando exatamente ao caso, mas eu vou dizer para você algo que eu fiquei refletindo. Espero que você fique aí, preste atenção, porque eu acredito que isso pode trazer luz e ajudar a gente a esclarecer algumas coisas. Tem um texto, cara, que ficou na minha mente quando eu vi essa notícia, que é de Romanos 1. É um texto bíblico onde o apóstolo Paulo ele vai falar as seguintes coisas. Vou ler para vocês aqui. Versículo 17 ele vai dizer: porque no Evangelho é revelada a justiça de Deus, uma justiça que no princípio ao fim é pela fé, como tudo está escrito, justo viverá pela fé. Aí ele vai dizer depois que a ira de Deus é revelada contra toda injustiça, toda impiedade, porque os homens suprimem a verdade pela injustiça. E aí depois ele vai dizer que os homens são indesculpáveis diante de Deus, porque os atributos de Deus estão visíveis na criação e eles são indesculpáveis. E aí ele vai dizer que, tendo conhecido a Deus, eles não glorificaram a Deus e se renderam aos seus pensamentos fúteis, e seus corações insensatos se obscureceram. Depois ele vai dizendo o que aconteceu com a sociedade. Quer dizer, a queda do homem, porque o seu pecado o fez se endurecer e se obscurecer. E é à luz desse texto que eu quero dizer para você que está aí do outro lado, que a gente precisa voltar os nossos olhos, nossos corações para a justiça e para a justiça de Deus. E Deus quer que nós, como seus filhos, nós desempenhamos justiça diante das situações que são ruins, que são injustas mesmo, e traga a luz e a santidade de Deus sobre tudo. E esse caso é um caso que precisa disso, mas não só ele que está midiático, todos os outros casos que são indesculpáveis diante da santidade de Deus, precisa também ter luz sobre eles, e nosso papel é reverter essas situações através do que? Da revelação que temos da palavra de Jesus e da santidade de Deus sobre tudo, sobre todos. Então eu quero te encorajar, você que está aí do outro lado, que você faça algumas coisas que com certeza vão ser importantes, não só para esse caso, mas também importantes para o restante dos outros casos que exigirão da nossa vida um posicionamento prático. Então, em primeiro lugar, ore por essa moça, ore por essa situação, pela família, ore pelas pessoas que você vê que passam por problemas como esse de injustiça. Mas a segunda coisa que temos que fazer é sermos práticos mediante aquilo que nós acreditamos sendo injustos. E como? Cara, exercendo pressão. A gente tem as redes sociais, a gente tem esse aparelho aqui, que pode fazer barulho, que pode causar, cara, e mudar muita coisa, mudar a história, mudar as coisas que estão ao nosso redor. Basta a gente fazer post, a gente ir lá e dizer que a gente é contra aquilo, porque isso vai fazer com que quem tem o poder de canetar as coisas
vejam e exerçam sim o que precisa ser, o que a sociedade quer, o que o Brasil, o que a população quer. Então, se a gente está falando de um caso como esse, a gente tem que sim, cara, botar pressão, vir aqui no YouTube e falar: eu sou contra isso, isso não é bíblico, não é o que nós acreditamos, não é o que nós vemos a natureza de Deus, e como cristãos nós temos que influenciar. E a outra coisa é também influenciar quem está à nossa volta, amigos, parentes, pessoas que estão em contato conosco, influenciar com a verdade e com a santidade de Deus. E eu quero te dizer aqui nesse vídeo, cara, que nós não devemos nos conformar. Não devemos nos conformar com o que o mundo impõe a nós, não devemos nos conformar com as coisas quais são ridículas diante da própria palavra de Deus. Não é normal isso, essa questão de estupro culposo, não é normal pedofilia, não é normal violência contra a mulher, não é normal essas coisas, e a gente tem que sim levantar uma bandeira de santidade e denunciar isso e não permitir com que essas coisas sejam padrão da nossa sociedade, porque se a gente deixa passar um fiozinho, cara, daqui a pouco tá passando uma coisa enorme, uma boiada diante de uma brecha que foi dada. Então a gente não pode mesmo, como cristãos, deixar de se conformar com essas coisas e coisas outras desse gênero ou não. O que está errado diante da nossa fé e da nossa moral, a gente tem que sim denunciar e lutar para que isso seja algo que revele a verdade e que faça com que a justiça seja feita, a justiça de Deus seja feita, porque o homem é mau e o homem é pecador, e nós temos que levantar o bem, a bandeira do amor, e fazer com que a justiça de Deus seja feita através das nossas vidas, através do que nós acreditamos, porque aí sim acontece a verdade e o avivamento na sociedade e na cidade. E eu quero te encorajar a isso, cara, não se conforme. Não permita com que o seu coração se obscureça e seja insensível diante das situações de injustiça. Leve justiça sim com a sua oração, mas também de forma prática, colocando para fora e revelando na criação a verdade, a palavra e a justiça e a santidade de Deus. Quero te estimular, te encorajar a isso e fazer a sua mente se abrir como a minha tem sido aberta, para a gente revelar a natureza de Deus nessa sociedade, trazer justiça através da santidade de Deus, beleza? Espero que você tenha gostado, ajude esse vídeo a ser compartilhado, dando o seu like, compartilha nas suas redes sociais, e é isso, tamo junto, até o próximo vídeo, valeu!